O vento sopra sobre campos devastados, onde antes ondulavam trigais dourados, agora restam apenas talos quebrados e terra ressecada que esfarela entre os dedos como cinzas de sonhos perdidos. Um ancião caminha lentamente por entre os destroços de sua propriedade, cada passo ecoando sobre o solo árido. Seus olhos carregam o peso de quem viu uma vida inteira ser devorada em questão de dias. Ao longe, o eco de um choro abafado é o som de uma nação que perdeu não apenas sua colheita, mas sua esperança. O silêncio é pesado, quebrado apenas pelo gemido do vento que parece sussurrar. Os anos perdidos não voltam mais. Mas foi exatamente neste momento de desolação absoluta que o Senhor falou através do profeta Joel. E eu vos restituirei os anos que foram devorados pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto migrador, e pelo gafanhoto devorador, e pelo gafanhoto destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Para compreender a magnitude desta promessa, é preciso voltar no tempo e contemplar o que Judá havia sido. Cidades que outrora ecoavam com cantos de colheita, mercados repletos de grãos dourados, celeiros que transbordavam da bondade divina. Por gerações, a terra havia sido generosa. Vinhedos se estendiam pelas colinas como tapetes verdes bordados de frutos. O aroma do pão fresco exalava das casas ao amanhecer, e o riso das crianças dançava pelas ruas empoeiradas. Mas então veio a nuvem. Primeiro, uma sombra distante no horizonte. Depois, o zumbido ensurdecedor que fazia a terra tremer. Os gafanhotos chegaram como um exército implacável, devorando tudo em seu caminho. Em poucos dias, décadas de trabalho foram reduzidas a nada. Gerações de prosperidade, aniquiladas. Séculos de herança, transformados em pó. O que havia levado anos para crescer, desapareceu em horas. Judá jazia em ruínas. Celeiros vazios ecoavam como tumbas. Adegas secas acumulavam poeira onde antes corriam rios de vinho. Altares foram abandonados porque não havia mais ofertas para trazer. O povo olhava para trás e via apenas devastação. Olhava para frente e não via futuro. Era como se o próprio tempo tivesse se voltado contra eles. E então, chegou o peso mais cruel de todos: a aceitação da irreversibilidade. Os anos perdidos não voltam mais. Esta frase ecoava nas mentes como uma sentença imutável, martelando na consciência como o som de um caixão sendo fechado. Cada manhã trazia a mesma realidade brutal. O que foi devorado, permanece devorado. O que foi perdido, permanece perdido para sempre. Havia o peso silencioso da culpa que pressionava os ombros como pedras. Se tivéssemos sido diferentes, se tivéssemos permanecido fiéis. Os mais velhos carregavam a amargura corrosiva do arrependimento, relembrando cada momento em que se afastaram dos caminhos do Senhor. Se não tivéssemos adorado outros deuses, se não tivéssemos negligenciado os mandamentos, mas era o desespero paralisante da impossibilidade que mais machucava. Nunca mais seremos o que éramos. Esta convicção se estabelecera como lei natural. Era o grito mudo de almas que conheceram a abundância e agora habitavam o vazio. A dor daqueles que carregavam cicatrizes de anos que pareciam ter sido arrancados do livro da vida. Mães olhavam seus filhos e viam apenas um futuro de escassez. Jovens contemplavam seus sonhos murchando como plantas sem água. Anciãos sentiam o peso de uma herança destruída que não poderiam deixar para as próximas gerações. Era a tristeza profunda de um povo que havia perdido não apenas seus bens, mas sua identidade, seu propósito, sua razão de existir. O tempo parecia ter parado naquele vale de ossos secos. Cada dia se arrastava igual ao anterior, carregado do mesmo desalento, da mesma resignação. A frase "os anos perdidos não voltam mais" havia se tornado mais que uma constatação. Era uma prisão invisível que mantinha corações cativos da desesperança. Mas então, a voz trovejou dos céus. Eu vos restituirei. Não uma compensação. Não um consolo piedoso. Restituição. A palavra cortou o ar como uma espada de fogo,
partindo em dois a linha do tempo que parecia imutável. De um lado, os anos de prejuízo, do outro, os anos de restauração sobrenatural. O Senhor dos Exércitos declarou guerra contra a própria devastação. Sua palavra ecoou com a autoridade de quem criou o tempo e possui poder sobre todas as eras. Os gafanhotos que devoraram serão obrigados a devolver. Os anos que foram roubados serão restaurados em sua plenitude completa. O tempo que pareceu perdido para sempre será redimido pela eternidade. Não era apenas uma promessa, era uma declaração de guerra espiritual. O Todo-Poderoso tomou posição contra o impossível, contra o irreparável, contra a sentença fatal do "não tem mais jeito". A terra tremeu diante desta palavra. O impossível se curvou. As leis que pareciam naturais revelaram-se submissas ao Criador de todas as coisas. Eu vos restituirei. Ecoou como um decreto real que não pode ser contestado. O Deus que fez o tempo existir demonstrou que possui autoridade absoluta sobre cada segundo, cada minuto, cada ano que parecia perdido. Neste momento, a devastação não era mais um fato consumado, era uma condenada aguardando execução. E então, como em um filme em câmera reversa, a criação começou a respirar novamente. Campos áridos explodiram em verde intenso, como se a própria terra estivesse ressuscitando dos mortos. Vinhedeiras brotaram de caules que pareciam definitivamente mortos, suas folhas dançando ao vento como bandeiras de vitória. Celeiros se encheram até transbordar, como se o próprio céu estivesse despejando bênçãos sem medida. O milagre não conhecia limites. Onde antes havia apenas poeira, surgiram colheitas maiores que as originais. O que foi roubado retornou com juros celestiais. Era mais que restauração. Era multiplicação sobrenatural. Era mais que volta ao normal. Era superabundância divina que desafiava toda a lógica humana. O riso das crianças ecoou onde antes só havia silêncio. Cantos de colheita retornaram às cidades. Altares foram reerguidos com ofertas que excediam as antigas. A comunidade inteira celebrava não apenas o retorno do que foi perdido, mas a manifestação do poder de um Deus que transforma a devastação em festa, lamento em dança, cinzas em beleza. Os anos devorados não apenas voltaram carregados de bênção. O tempo perdido foi redimido com eternidade. O que parecia morto para sempre ressurgiu com vida abundante. Esse mesmo Deus que fez os anos devorados retornarem, está diante dos seus anos perdidos neste exato momento. O Senhor da restauração contempla sua história e declara com a mesma autoridade: eu vos restituirei. Talvez você olhe para trás e veja relacionamentos destruídos que pareciam irreparáveis, oportunidades perdidas que deveriam ter mudado sua vida, décadas que pareceram evaporar sem propósito, deixando apenas o gosto amargo do tempo desperdiçado. Talvez carregue o peso de decisões que custaram anos da sua vida, de caminhos errados que consumiram sua juventude, seus sonhos, sua paz interior. Mas o mesmo poder que fez Judá florescer está sobre você agora. Não importa quantos anos os gafanhotos da dor, do pecado, do medo ou da amargura devoraram de sua existência. Não importa quão impossível pareça recuperar o que se foi. O Deus da restauração não conhece limitações temporais. Seus anos perdidos não são o fim da história. São o palco preparado para o milagre da redenção divina. Quando Deus restaura, Ele não apenas devolve o que foi perdido, Ele multiplica o que parecia morto para sempre, porque na eternidade não existem anos desperdiçados, apenas sementes plantadas para uma colheita que supera toda devastação. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar as próximas profecias.